Oi, hoje eu queria falar com você sobre religião, que é um tema meio espinhoso hoje em dia, né? Um tema que gera muitos conflitos. Não só hoje em dia, historicamente gera muitos conflitos. Eu tive num sítio com umas amigas, assim, que são irmãs, e a gente ficou falando muito, assim, nesse lugar meio retiro espiritual. Então a gente ficou falando de espiritualidade, de gurus, né? E aí me deu vontade de dividir com você aqui como eu vejo a religião, né? E tem muito a ver com a forma como eu passei a enxergar a vida, e tem a ver com uma transformação muito grande pela qual eu passei e que fez tudo ficar muito, mas muito mais leve, mais trouxe muita paz para mim assim no cotidiano, né, no levar a vida. Então eu falei, nossa, eu quero tentar dividir isso aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Sou uma buscadora, estou sempre lendo, estudando, fazendo terapia, buscando uma forma de viver melhor. E eu encontrei uma vez um sábio, um professor, um filósofo que chama Alan Watts. E esse cara foi muito especial, ele mudou, ele gerou em mim, ele foi a ponte para uma mudança muito grande na minha vida. Mas o que esse Alan Watts, que já até morreu, né? O que esse cara fazia? Esse cara ele traduzia a cultura oriental para o Ocidente. Ele era filósofo, era teólogo, era professor e ele tinha uma didática maravilhosa. Então ele fez uma coisa que é preciosa. Ele pegou essa cultura de um povo do Oriente, que havia um abismo, né, entre a forma de viver e de olhar para o mundo, e de entender o mundo do Oriente e do Ocidente. E ele se dedicou, porque ele era um orador genial, ele tem uma voz maravilhosa e ele tem uma didática, ele traduz tudo de uma forma muito fácil de entender. Então ele se dedicou a fazer isso, a trazer a cultura do Oriente para os americanos, né? E então eu ouvindo, existem muitas palestras do Alan Watts que estão no YouTube, na rede, algumas legendadas, e eu fico caçando coisa, e eu estava lá assim, entrei numa palestra dele e comecei a ouvir. Então eu queria tentar traduzir para você o que ele trouxe para mim dos orientais e que me deu essa leveza para olhar para a vida e para a religião também. E a chave, assim, a coisa mais preciosa que eu entendi dessa sabedoria, né, oriental e que soltou a bola de ferro do meu pé, né, ela é complexa de entender porque parece uma coisa doida, parece uma coisa maluca, né? Mas o que eles acham, o que eles pensam lá, os indianos, por exemplo, que isso que a gente está vivendo aqui é um jogo. É um jogo, e essa definição de jogo é fundamental para a gente andar a partir daqui. Então, vou te pedir assim, que você, por mais que seja esquisito, você fala, que jogo, minha filha? Você tá louca? Jogo que isso que é minha vida. Não é minha vida? Ó, eu aqui, eu, minha mão, meu carro, meu cachorro, meu filho, minhas contas para pagar. Que jogo, pirou? Então, mas eu vou pedir para você fazer um exercício de desapego dessa sua verdade, dessa sua realidade, e vir assim comigo, nessa história. Vamos criar uma história aqui entre nós e vamos acreditar nela por enquanto. Depois de chegar no final, você falar, essa mulher é louca, a gente larga e cada um fica com a sua história, tá bom? Mas o que eles dizem, que é muito legal, é que assim, isso aqui que a gente vive é um jugo. Em algum momento, a gente que era lá uma essência, uma alma, uma existência, algo, algo simples, pleno, a gente resolve vir para esse campo aqui do humano para jogar um jogo. E é muito engraçado que ele explica que você já viu quando você está jogando um jogo, baralho, qualquer coisa, às vezes a gente esquece que a gente está jogando, você fica tão entretido naquele jogo, você fica com raiva do outro, né? Assim, dependendo do jogo, da briga, porque você perde completamente a noção, você fica hipnotizado dentro daquele jogo. Aí de repente você, ops, acabou o jogo, cada um, né, segue seu rumo e volta para a vida. Então vem comigo nessa historiazinha que parece doida, mas não é.
E tem muito até de física quântica nessa história, mas eu não vou aprofundar nisso não. Vou dizer para você assim, vem comigo só e fala, pensa, isso é um jogo. Eu decidi em algum momento vir jogar o jogo. E esse jogo é o jogo que eu escolhi jogar, não é? E como um jogo, assim, a gente pode, na vida, pode mudar de jogo. Eu não tô gostando desse jogo mais, o jogo tá chato. Aí eu era aquele economista, que o cara da bolsa de valores, agora não quero mais isso, outra coisa chata. Aí vou morar numa praia, virei agora um pescador numa praia do Nordeste. Não é assim, eu posso mudar o jogo a qualquer momento. E o jogo, ele tem regras, né? Às vezes regras que não fui nem eu que coloquei, eu chego e já tem as regras lá do jogo. As regras do jogo é assim, tem que andar de roupa, tem que ser bem sucedido, tem que fazer sucesso, tem que ter filho. Se é mulher, tem que ter filho, tá ali nas regras do jogo, que é um jogo que eu entrei lá, que tava, já tinha essas regras. E tem um monte de limitações, né? Para você poder jogar com os outros. E tá tudo bem jogar. Tá tudo bem entrar no jogo, fazer os jogos, né? Esses jogos que você chama de vida. Mas o que os orientais vão dizer, assim, que a fatalidade, a tragédia, é que em algum momento a gente esquece que é um jogo. Esquece que é um jogo e passa a chamar de vida. E aí tudo ganha um peso gigantesco. Tudo fica pesado, né? Porque agora não é mais uma regra que pode ser mudada, ou uma convenção que eu escolhi seguir junto com você. Não. Passa a ser a verdade, a realidade, a vida. E se eu não tiver filho, ferrou. E se eu não for bem sucedido, se eu não for rico, ferrou. E aí as regrinhas do jogo que eram pra gente... não sei, vai ver que esse jogo é uma escola. Eu falei, vou entrar nesse jogo porque eu preciso exercitar, preciso desenvolver algumas coisas em mim, então eu vou entrar nesse jogo e eu quero ir jogar na bolsa de valores, porque eu preciso aprender a lidar com o material, sei lá, que caramba. Aí passa a ser a verdade, a realidade. E aí, meu amigo? Aí você acabou de amarrar aquela bola de ferro no pé. Então, e se a gente entender que tudo isso que você vive aqui é uma criação, porque assim é o que você resolveu acreditar, é o que você resolveu dizer que é, não é? Assim, você acha, tem gente que acha que veio de outro planeta, você acha que você é fruto de Adão e Eva, o outro acha que você veio do macaco, mas beleza, de alguma forma, pode ser uma científico, pode ser fé, pode ser o que for, mas você tem que ter escolhido, né? Escolhido acreditar naquilo. Então, já que é uma escolha, já que é uma história que a gente está criando aqui, vamos então acreditar um pouquinho nessa história do jogo e pensar, né? Porque a grande sacada dos orientais foi essa. Como eles olham para isso como um jogo, quando o jogo se torna sufocante, se torna chato, sabe, não é mais prazeroso, não é mais bacana, eles simplesmente dão 3 passos para trás e voltam para aquela essência, para aquela existência, para aquela figura básica que todos nós somos, no final das contas, é tudo que nós somos, né? Não importa se você é rico, milionário, trilionário, se você é esquerdista, se você é direitista, não importa. Quando a gente dá 2 passos para trás, o que fica, na essência, são seres muito parecidos, muito simples, muito básicos, né? Com necessidades básicas e com um compromisso só, que é ser feliz. Ninguém, sabe assim, o básico que a gente quer é ser feliz aqui agora, parar aqui e ficar assim, falar assim, nossa, que legal, né? Tô tão bem, ó, que bacana. No fim, não é isso. E se você olhar para tudo e pensar que é um jogo, e não precisa ser ruim, falar, um jogo, não, é um jogo legal. Mesmo a religião, assim, é legal, não é legal os rituais, é legal vestir aquelas roupas, acender a vela, fazer a oração, se conectar com o divino, seja lá, é muito legal, né? Mas eu para mim, hoje eu penso assim, é um jogo, porque o divino, Deus, eu tô dentro dele, não é?
Não é isso que seja lá qual religião que você segue, não é isso que Deus diz, está lá dizendo o tempo todo, assim, eu estou aqui, eu sou tudo, o tempo todo. Então, eu entendo isso e ficou muito leve, eu estou aqui, eu estou com Deus, não importa se eu sou gay, se eu sou negro, se eu sou roxo, se eu vim de outro planeta, eu estou dentro, eu sou Deus, né? Deus está, ele fala comigo aqui, ó, aqui no pé do ouvido, assim, não preciso nem sabe, eu não preciso de alguém para traduzir Deus para mim. Mas eu acho legal, eu acho bacana, assim, eu quero ir à igreja, eu quero ir ao culto, eu quero participar dessa comunidade religiosa, né? Mas o que acontece quando a gente acredita no jogo? Você está lá dentro e fala assim, não, isso aqui é verdade, essa é a realidade. Aí você começa a julgar o outro, aí você começa a ter esses parâmetros, né? De ser melhor do que o outro, do outro estar errado, de uma dívida, ou sabe? E esse lugar aí, sabe, do jogo, é totalmente humano. Deus não tem nada a ver com isso, né? Deus tá morrendo de rir de você, ou do pastor, ou do guru, ou seja lá quem for, né, que se acha superior porque fala com Deus. Esse aí, Deus, né, seja lá o que você chama de Deus, já tá rolando de rir desta criatura. Porque ele tá aqui, ó Deus aqui, Deus aqui o tempo todo, né? Então é isso, eu vou ler um textinho, depois eu vou falar mais disso, acho que tem bastante coisa, eu vou pôr algum vídeo do Alan Watts aqui na descrição, é bacana você ver, ele é muito genial. Então eu vou ler um texto, esse texto está no meu blog, não está nos meus livros ainda, você já foi lá no meu blog? Já? Então eu vou botar aqui também o endereço do blog para você ir lá, tem vários textos lá. Eu vou ler um trecho, porque é um texto grande, aí esse vídeo acaba ficando muito grande, e você pode ir lá e ler o resto lá. Tá bom? E a gente se vê aí na semana que vem. Vamos lá ler? Mas é via de mão dupla. Na sua morte humana está o prazer da sobrevivência do planeta. Os micro-organismos te matam sem pena e os vermes te comem e graças a Deus adubam o solo para as mandiocas. É cíclico, natural e se chama vida. Ah, mas você é muito chique para virar adubo, você será cremado e lançado sobre um rio. Você é elevado, você habita o lugar sagrado que você diz é ali ao seu redor e recebe as mensagens do Altíssimo que resolveu botar ordem no galinheiro humano. Só que a mensagem divina atravessa um filtro. Judeu, muçulmano, cristão, hinduísta, e para os escolhidos, de cá chega, não os decote. Para os escolhidos de lá, não coma porco. Para os escolhidos do meio, não coma vaca. Mas todos, é claro, seguem a favor da compaixão, do amor ao próximo, do respeito universal, da harmonia entre os povos, que só não acontece porque um filho da puta desgraçado que precisa, em nome de algum Deus, mudar, teima em sair à rua usando o decote, daí para vamos matá-lo é um pulo. Amém.